R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Cara, você quer aprender como que eu faço para ter esses resultados aqui, ó, trabalhando pela internet? Mais de 180 mil disponível usando robôs da maneira correta. E com isso, eu consigo viver viajando e conhecer os melhores hotéis do mundo. Dá uma olhada nesse aqui, ó. E eu tenho certeza que você também pode fazer isso. Clica no link aqui embaixo e vem comigo. Como disse o Sormani, em junho acabou a brincadeira. O Borja pode voltar ali pro Palmeiras, tá aí, ó. Porque falaram do Daverson também que voltou, né? Aí o Daverson não. Mas o Borja nós pensamos. É um jogador muito interessante. Claro que envolve dois rivais, apesar da nossa excelente relação. Mas rivalidade é somente dentro de campo. Fora dele, diretorias devem se dar o melhor possível e temos buscado isso. Entrevista ao TNT Esportes. Ô Facinca, o Palmeiras queria um cara com a característica do Borja. Tentou o Borré, não deu certo. Tentou o Castellanos lá, não deu certo. Ele quer esse cara ali na frente. O São Paulo também precisa. Certo? Só que o Palmeiras, meio que já desdenhou do Borja, aí o Abel no começo do ano falou, não quero porque ele queria ser inscrito para Libertadores e tal. Na hora que pinta o rival, o Borja volta a ser interessante para o Palmeiras, você faria negócio? Deixaria para o São Paulo lá, negociaria? Como é que é a história? Ô Sormani, só dá uma checada, porque parece que nesse último reempréstimo para o Júnior, o Palmeiras estendeu para 2022 o contrato do Borja, dezembro de 22. Vou checar. Foi aonde eu olhei. Não, ele tem contrato agora com o Barranquilla. Com o Barranquilla agora, ele termina no meio do ano, mas ele, por essa última extensão com o Barranquilla, o Palmeiras prorrogou por mais um ano com o Borja. Então, essa história de pular o muro tem uma grande envolvida aí, na brincadeira aí. E aí é o seguinte, vamos ser justos, tá? Quem viu o Borja jogar e o Daverson jogar, por incrível que pareça, por mais que no Palmeiras era assim, uma hora escala o Borja, não, mas eu prefiro o Daverson, não, volta a Borja, não, por mais que ficou esse diz que me diz e ninguém resolve absolutamente nada, quando os dois estiveram juntos, o Borja se mostrou um jogador minimamente mais capaz e mais técnico que o Daverson, né, até em termos de responsabilidade, por mais que fosse um jogador de um nível motivacional muito baixo, mas em relação ao Daverson era muito melhor você ter o Borja, né? Até pelo currículo. Então, o que não faz nenhum sentido para mim é o Palmeiras ver o que ambos têm feito por empréstimo, o Borja no Barranquilla e o Daverson na Espanha, e o Palmeiras sair correndo para inscrever o Daverson e não tentar olhar o Borja, tá? Por mais que eu não tenha nenhum tipo de apreço por ambos, tecnicamente falando, mas por meritocracia, peraí. Desculpa interromper, é só para acertar a informação. Obrigado, Facinca. Contrato até o final de 2022, né? Isso, 31 de dezembro de 22, né? De 2022. É isso aí. Exatamente. Só resgatando aqui e dando a informação correta. Perfeito, pode seguir aí. Então, por isso que dentro desse raciocínio, dentro desse raciocínio, eu inscrevo o Daverson. E eu não tento analisar um pouquinho do Borja de novo, por mais que o Eduardo de Menezes já tenha trazido coisas que eu também já tinha checado junto com ele, em relação a ele ser um cara que na Colômbia ele tem uma sensibilidade melhor a se sentir à vontade em relação ao Brasil, isolado, enfim, tem caras que gostam de ficar em casa, não tem jeito, tem caras que gostam de jogar no país de origem, ponto final, não gostam de trabalhar fora, sentem carinho da família, enfim, não é normal, cada um tem o seu estilo, e lá ele rende. Tanto é que antes de chegar ao Palmeiras, antes de chegar ao Nacional, ele já tinha com o Cortuluá sido o artilheiro recordista do Campeonato Colombiano, ele chega no Nacional, ganha o que ganhou, sendo artilheiro de tudo por onde passou, Libertadores e até o final do segundo semestre ele tinha ido muito bem na Sul-Americana, enfim, ele por lá rende, agora no Barranquilla então mais ainda, de novo jogando muita bola, então ele gosta de jogar lá. Só que se você pega por meritocracia de quem tem feito alguma coisa, a passagem do Daverson pela Espanha é uma vergonha, é uma passagem piadística, do nível dele como jogador de futebol, que é uma piada, e a do Borja é muito mais profissional. Então, peraí. Se tem um cara que o Palmeiras hoje não poderia ter no elenco de volta, é o Daverson. Foi um péssimo negócio.
péssimo negócio, tanto tecnicamente, quanto administrativamente, quanto financeiramente, tudo. É um jogador problema, jogador que não dá, não tem postura nem para estar, sabe, no nível em que o Palmeiras hoje busca como atacante. Desculpa, não tem condição, não dá para jogar no Palmeiras, tem que buscar um outro lugar para jogar. Outro time que, talvez, ele chegou na Espanha no Alavés e conseguiu ser titular do Alavés, né? Uma passagem pífia. Só vocês pegarem. E eu fiz jogos do Alavés. O pior é isso. O pior é que eu vi o Alavés. Não é que eu estou falando isso de orelhada. A gente transmite aqui La Liga, nos canais Disney. Então, alguns jogos do Alavés, eu vi. Então, eu tive essa prova real de que o cidadão tem muita dificuldade com a bola nos pés. Demais. E o Borja, eu tenho visto na Libertadores e falo, o problema do Borja talvez seja jogar fora da Colômbia. Porque na Colômbia ele rende. Então, se você tem os dois com o mesmo nível de contrato, preciso trazer o de volta, você traz o cara que tem um gol no Alavés e que continua com a mesma postura de outrora em relação ao outro que melhorou e que até pode, quem sabe, ter uma esperança. No último fio de esperança, por incrível que pareça, eu trago o Borja. É claro que sim. O outro me traz 150 gols do Campeonato Colombiano. Outro tem uma passagem horrorosa na Espanha. Uma passagem deprimente, uma passagem patética. Não, escreve esse porque esse é bom. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Aí depois não cobrem que o Abel vai pedir reforços de um camisa 9. Não é possível, né? Não, o problema do Borja é muito mais da postura do que do futebol mesmo. Futebol por futebol, eu ainda sou mais o Borja que o Daverson. Agora a questão é, o Borja só joga na Colômbia ou o Borja pode desenvolver um futebol melhor fora do Palmeiras, onde ele está marcado? É nisso que o São Paulo apostaria. Até outro dia o São Paulo tinha como opção o Trellis. Eu acho que o Borja é melhor que o Trellis. Nossa. E tem uma coisa, tem um ditado que fala, né, quem pariu Mateus que o embale. Nada mais lógico do que o São Paulo embalar o jogador que é o que é por causa do São Paulo. Porque a gente passou a prestar atenção no Borja depois de todo o estrago que ele fez em cima do São Paulo. Então me parece uma aposta interessante pelo que o mercado tem. É o que falou o Facincani. Um não conseguia jogar no Alavés, o outro simplesmente está fazendo gol para chuchu na Libertadores. Então vamos esquecer os nossos preconceitos e essas marcas. Campo, né? De adaptação, de saber como ele se comportaria. É que no Palmeiras é mais difícil, porque no Palmeiras ele está marcado. Sim, num outro clube como o São Paulo, talvez ele pudesse desenvolver mais sossegado o seu futebol. O São Paulo quer um cara no Palmeiras, prof. Né? Sim, mas até no Palmeiras, que o Palmeiras também quer, o Abel também quer. E o Abel tem um clima, eu acho, mais favorável hoje para essa readaptação do Borja. Mas parece que agora não quer, é o Daverson. Vai fazer o quê? O Daverson não me parece combinar com esse ambiente do Palmeiras. Mas o Filipão junto para jogar o Daverson. Porque senão eu comecei a rir, porque realmente a irritação do Facincani... A irritação do Facincani faz total sentido, gente. Não é lógico isso. Não dá. Só rindo mesmo por essas escolhas, sabe? Não dá, gente. Postura, né, Ivana? E na rede, sua postura na rede social, a postura fora de campo, a postura em campo. Uma pessoa que, sabe, enfim, deixa pra lá, mas não tem a menor condição de maturidade. A questão da maturidade. Não tem nenhuma maturidade para estar num time minimamente profissional que vá buscar a ambição que o Palmeiras tem hoje. Não dá, não tem como, não dá. Achei muito legal, incrível o quanto ele pode falar do assunto, porque ele viu todos os jogos do Alavés. Ele acompanhou o Alavés, acordou cedo. O Sormani, ele sabe. Do Alavés, ele acompanha. Era a rotina. Ele acompanha. A cada 15 dias estava lá. Entendeu? Então, o cara é a maior autoridade para falar do Daverson, porque além de todos os jogos do Palmeiras que ele assiste, ele passou a ver o Alavés também, não só a ver como fazer os jogos do Alavés. Então o cara sabe, é autoridade para falar do Daverson. Né, Sormani? Em alguns... Tem conhecimento do Daverson. Eu não estou falando... O pior é isso. Em alguns o Alavés estava perdendo e nem sequer ele entrou. Isso. Então para você ver como o Alavés tinha necessidade com o Daverson. Exatamente. Agora, o Sormani... Já cedi meu espaço se você fosse... Esse depoimento.
Não, perfeito, mas eu quero te colocar na parada agora. Ele vai falar mais. Se prepara que ele vai falar mais. Calma aí. Se ele te interromper, deixa ele te interromper ele falar, viu, Sormani? Já vou te falando aqui. Eu sei que você vai ceder a vez. Aqui, ó. Você já passa uma interrupção, você já passa a bola. Já joga pra ele. Porque não só no Alavés, no Granada também. Eu fiz alguns jogos do Granada que o Davidson estava. É inconcebível. Assim, não dá. Se você não tem outra alternativa, se você não consegue mais emprestar o jogador, se você tem contrato com o jogador, o Palmeiras tem que repatriar o jogador e deixar no elenco e tentar viabilizar uma outra alternativa depois. Ok, mas você fazer uma questão de inscrever o Davidson e não dar uma segunda oportunidade para o Borja, isso não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. Então, mas o Borja foi uma questão ali com o Abel, não foi? O Abel que falou, não, porque ele chegou aqui, ele queria já integrar o grupo que ia para o Mundial, que ia para a Libertadores, que estava na Libertadores, foi para o Mundial. Não, tem meritocracia e tal, não sei o quê, não aproveitou. Não foi essa conversa? Ou eu estou errado, ô Facinca, não foi isso? William, sinceramente, eu quero entender, eu queria ser uma mosca para entender essa conversa do porquê que traz um e deixa o outro. Aliás, ele tem um gol no Campeonato Espanhol, contra o Eibar que caiu. O Eibar caiu. O único gol dele foi com o time que caiu. Entendeu? Olha, é brincadeira, cara, é brincadeira. O único gol dele foi contra um time que caiu. Se ele fala assim, bom, o Daverson passou pelo Alavés, ele fez 7 gols, fez 2 contra o Atlético de Madrid, 1 contra o Barcelona, foi útil. Não. Ele esteve em campo 90 minutos contra um time que estava caindo pelas tabelas, na 15ª rodada, foi o único gol dele contra o Eibar, que caiu. Então assim, o desempenho dele não conseguiu ser nem o mínimo do mínimo do mínimo para se manter na primeira divisão, ou então, no caso, né, para se manter num time que está na primeira divisão, que o Alavés quase caiu, é verdade, mas de falar, pô, pelo menos o cara foi esforçado, teve um tipo o Caleri. O Caleri também não tem tido nenhum desempenho fora da casinha na Espanha, mas o Caleri, por onde tem passado, até que faz um golzinho aqui, acolá, se esforça, pegou times ruins e tem se mantido na Espanha. Ele é melhor que o Borja? Não. Ele é melhor que o gente. Borja? Quem? O Caleri? O Roberto Bionico. Não, o Caleri pra mim não é melhor que o Borja, por incrível que pareça. O Borja tem muito mais facilidade de gols em relação ao Caleri. Mas o Caleri tá na Europa, entendeu? O Caleri tá fazendo a parte dele lá, tá cumprindo a função dele. Tá em time pequeno, mas não compromete no time pequeno. Como o Daverson, que não conseguiu ser titular do time pequeno. Aí é difícil. É complicado. Ô Sormani, vem cá. Se você fosse dirigente do Palmeiras, você sequer abriria negociação com o São Paulo com relação ao Borja por questão de rivalidade, para não reforçar o rival, enfim, por uma série de fatores ali? Hoje em dia tem muito isso, né? No passado era mais comum, você via troca de jogadores, né? O Mirandinha saiu do Corinthians, foi para o São Paulo. Tá certo que ele tinha uma lesão ali de uma fratura no tornozelo, mas eu me lembro que ele deixou o Corinthians para jogar no São Paulo. O Toninho Guerreiro sai do Santos para jogar no Palmeiras, no São Paulo, né? Era mais comum, né? Esse tipo. Teve o troca-troca lá do Horta envolvendo jogadores do Flamengo, o Rivelino sai do Corinthians, vai pro Fluminense. Então era mais comum naquela época, né? O Zanata sai do Flamengo, vai pro Vasco da Gama, o Luiz Carlos faz o caminho inverso, sai do Vasco, vai pro Flamengo, uma coisa assim. Hoje em dia já é mais difícil, né? Hoje em dia a resistência, a menos que o clube esteja numa pindaíba, por exemplo, o Santos vendeu o Bruno Henrique pro Flamengo. Não, eles não queriam fazer isso. Não queriam fazer isso. Mas não teve jeito, teve que vender, porque o jogador não queria ficar mais lá e o Santos precisava do dinheiro. Entendeu? Eu, se fosse o Palmeiras, sinceramente, eu negociaria. Porque no Palmeiras não houve química. Não houve química. Precisa não vai muito com a cara dele. Ele não conseguiu repetir no Palmeiras a performance que ele repetiu, que ele teve, né, na Colômbia. E acho que para o São Paulo, que está procurando um jogador para essa posição, vai ser muito interessante. Aí alguém pode falar, mas ele chegar no São Paulo e arrebentar. Eu acho que a chance dele arrebentar no São Paulo é grande, porque o técnico é muito bom. O Crespo vai saber utilizá-lo. Eu não sei se o Abel tem essa competência.
Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.